noite. Então, vamos falar um bocadinho de egoísmo. Quando a minha mulher hoje, ao jantar, perguntou-me: e hoje então vais falar de quê? Vou falar de egoísmo. Gostava muito de ouvir isso. Assim, o calar. Gostava muito de ouvir isso, não é? É muito fácil nós vermos os comportamentos egoístas dos outros, não é? Os espíritos de Allan Kardec no livro dos Espíritos dizem que o egoísmo é a fonte de todos os vícios. Eu concordo com eles. Aliás, o egoísmo ele está na origem de grande parte das nossas dificuldades, problemas, conflitos, que acontecem tanto ao nível mais pequenino, ao nível micro das nossas relações, como também ao nível macro, os problemas sociais, os problemas ecológicos, eles começam com o egoísmo. Okay? E é pouco sobre isso e à volta disso que vamos falar. E começo com uma citação do Livro dos Espíritos, na questão 785, onde Allan Kardec perguntou quais são os maiores obstáculos ao progresso. E os Espíritos responderam que é o orgulho e o egoísmo. E dizem eles que refiro-me ao progresso moral, ou seja, ao progresso espiritual. Porque o progresso intelectual, técnico, esse avança sempre. Numa primeira observação, o progresso intelectual parece dar a esses vícios, ao orgulho e ao egoísmo, uma redobrada energia, não é? Ao desenvolver a ambição e o amor pelas riquezas. Ou seja, parece que à primeira vista, não é? Este progresso intelectual parece que faz ainda sobressair mais o egoísmo e o orgulho. Não é? Mas depois acabam por estimular o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito, ou seja, acabam por ajudar a puxar pelo progresso moral, pelo progresso espiritual, fazendo com que ele vá atrás do progresso intelectual. Sim, o progresso técnico, o progresso intelectual anda à frente do progresso moral. Não é? Ele acaba muitas vezes por puxar pelo progresso moral. Okay? Por isso, o egoísmo é algo natural. Algo que, como se diz, também diz no Livro dos Espíritos, desde o átomo ao arcanjo tudo se encadeia. Então são fases que nós vamos passando. Não é? Temos aqui uma representação da árvore da vida, da evolução biológica, que aqui no nosso planeta iniciou-se há 3,5 mil milhões de anos. E ali nos primórdios dessa evolução biológica, os organismos eram muito, muito simples, não é? Havia só quase automatismos biológicos. Ou seja, só havia replicação celular, reprodução celular, era o que existia. Não é? E estes automatismos são egoístas por si só. Não é? Eles não estão nada preocupados com o que se passa à sua volta, querem é perpetuar-se. Não é? Mas depois, com a evolução, milhões e milhões de anos depois, ao surgirem os primeiros organismos, os primeiros animais, começam esses animais a terem instinto. Não é? E o instinto também ele é predominantemente egoísta. Não é? O instinto de conservação. Não é? Os animais, quando se sentem ameaçados, por exemplo, não é? Tentam a fugir, não estão preocupados com quem fica para trás, querem salvar-se a si próprios. Não é? O instinto de reprodução. Não é? Então, o instinto é predominantemente egoísta. Mas, à medida que esse instinto também se vai sublimando, sobretudo aqui nesta área dos mamíferos, vai nascendo um instinto um bocadinho diferente. Há um instinto do cuidar. As mães começam, o instinto maternal, as mães começam a cuidar da prole, por assim dizer. Nos peixes, nos anfíbios, nos lagartos, isso não acontece, não é? Deixam lá os ovos, não é? E eles que se virem por si, só quando deixam muitos para ver quantos é que se safam, não é? Nos mamíferos isso já não acontece. Há um instinto de cuidar, de proteger. Não é? Continua a ser instinto, mas é um ensaio, começa a ser um ensaio para fases mais evoluídas, um ensaio para o afeto. Okay? E depois, continuando nessa árvore, nesse ramo, chegamos ao hominídeo, não é? Ao ser humano, onde então chegamos à inteligência. O ser humano tem a possibilidade, não é, como nenhum outro animal, de escolher, de decidir. Não é? Tem a possibilidade de perceber aquilo que é benéfico daquilo que é prejudicial.
de estabelecer códigos de conduta para aquilo que é certo e para aquilo que é errado. O ser humano tem a capacidade, como nenhum outro animal, de se sobrepor aos instintos. Não anular os instintos. Reparem que nós continuamos a ter automatismos biológicos. O nosso corpo está cheio de automatismos biológicos. Nós continuamos a ter instintos. Nós estamos ainda cheios de instintos. Mas já temos a capacidade, de alguma forma, de disciplinar esses instintos. Por exemplo, o instinto sexual. Para usá-lo em nosso benefício, temos que o disciplinar, temos que educá-lo de alguma forma. E outra coisa curiosa com a inteligência é que ela começa também a fazer surgir um altruísmo calculista. Que é, nós começamos a querer beneficiar os outros, não é? Mas à espera, com esse benefício, de trazer benefício para nós, não é? É um altruísmo calculista. Mas, mais uma vez, isso é natural, faz parte, está tudo encadeado. Mais uma vez, é um ensaio para voos futuros, ok? E esses voos futuros é quando surge realmente então o amor incondicional, a verdadeira caridade. Quando fazemos algo por amor, para benefício do outro, sem esperar nada em troca. Sem pensar no possível benefício que isso possa nos trazer. Apenas pelo benefício do outro. Porque o amamos tanto que é isso que vamos fazer, que queremos fazer. Mesmo que possamos sair prejudicados. Mesmo que possamos sofrer. Nós amamos tanto do outro que estamos dispostos a isso. Não é? É disso que se trata o amor incondicional. Mas claro que nós ainda estamos bastante longe disso. Nós vivemos ainda numa sociedade extraordinariamente egoísta, narcisista, não é? Indiferente. Não é? E esta sociedade, não é? É uma sociedade capitalista. Vamos tentar ir aqui um bocadinho à gênese deste capitalismo, para irmos, quero ir à parte moral do capitalismo. Já vão ver onde é que eu quero chegar. Em 1776, um economista escocês, Adam Smith, ele escreveu este livro que está aqui, que é da natureza e das causas, natureza e causas da riqueza das nações, que está na base do capitalismo, da ideia do capitalismo. E esta ideia do capitalismo, segundo o que ele escreve, de uma forma muito sucinta, podemos resumi-la desta forma. Quando alguém obtém um lucro acima daquilo que pode gastar, um empresário tem um lucro acima daquilo que pode gastar, o que é que ele vai fazer? Teoricamente, vai investir mais na sua empresa. Esse investimento na sua empresa vai gerar mais postos de trabalho. Mais postos de trabalho, mais produção. Mais produção, maior riqueza, maior prosperidade coletiva. Isso vai gerar o quê? Mais lucro para o empresário. Se vai gerar mais lucro, ele vai investir cada vez mais e entramos aqui num ciclo, que é o ciclo do crescimento. Esta ideia foi uma enorme revolução. E a nível económico e político, não há nada que se lhe possa apontar. O progresso, todo o progresso que nós alcançamos hoje, ao nível técnico, científico, do nosso bem-estar, é esta ideia, se calhar, nós temos que dar muito crédito. Só que esta ideia também tem um fundo moral que nós precisamos perceber. Porque esta ideia de Adam Smith, o que é que ela também pressupõe? Quer dizer que o meu desejo de ser mais rico é ele que está na base da prosperidade coletiva. Ou seja, o que ele quer dizer é que pressupõe que ser egoísta é bom, ser ganancioso é bom, porque eu, ao ser mais rico, vou beneficiar a comunidade. E isto é que, se calhar, nós precisamos pensar melhor nisto. Até porque esta ideia, não é, que é uma moral vigente, não é, e que está cada vez a ser mais salientada, entra em choque com uma moral muito mais profunda, não é, que é uma moral cristã, não é, que é uma moral assente no altruísmo, no interesse do outro, não é, da abnegação em favor do outro. Não é? Esta é uma tela de Rembrandt, pintor holandês do século XVII,
e que retrata uma passagem, uma cena de uma das parábolas de Jesus. Alguém consegue identificar que cena poderá ser, que parábola poderá ser esta? Não é o bom samaritano. É o filho pródigo. É o regresso do filho pródigo. Okay? O filho pródigo é este andrajoso que está aqui ajoelhado. Não é? As vestes todas sujas, não é? Já os sapatos, um já nem tem sapato, o outro está todo rompido, não é? Com a cabeça, reparem no cabelo, quase nem tem cabelo, não é? Com a cabeça encostada ao ventre do pai, não é? O ventre que simboliza as nossas raízes mais profundas, regressar àquilo, às nossas bases mais profundas, não é? E o pai com aquela postura de misericórdia, não é? De aconchego, de perdão, não é? Que é uma imagem extraordinária. Não é? Resumindo, só para quem possa não conhecer a parábola de filho pródigo, pródigo de esbanjador. Não é? O filho que chegou um dia e disse ao pai que queria a parte dele da herança, porque queria ir embora, queria conhecer o mundo. E em meia dúzia não é referido na parábola, mas em pouco tempo esbanjou o dinheiro todo. Não é? Começou, não é? Passou fome, dificuldades, comeu do mesmo sítio onde comiam os porcos e veio à sua ideia a forma como os servos em casa do seu pai eram bem tratados. Não é? E então se sentiu um enorme arrependimento. Não é? E regressou a casa, pedindo perdão ao pai. E o pai recebeu de braços abertos. Alegre, feliz, porque o seu filho tinha regressado. Não quis saber de mais nada, estava feliz porque o seu filho tinha regressado. Não é? Então mandou fazer uma festa, mandou matar um cabrito em nome do filho, porque ele estava perdido e tinha regressado. Não é? E assim aplicava a parábola de filho pródigo, certo? Não. Porque na realidade não é só a parábola do filho pródigo. É a parábola do filho pródigo e do filho egoísta. Não é? Está aqui representado neste senhor de barbas, não é? Também ele bem vestido, não é? Na mesma cor até do manto do pai, não é? Com as mãos assim em sinal de julgamento, o cajado, não é? E que chamou o pai, não é? E disse-lhe, então como é que é? Então eu estive sempre contigo, ao teu lado, nunca te faltei com nada, não tiveste o que dizer de mim, nunca fui ingrato contigo, e tu nunca mandaste fazer uma festa em meu nome. E agora chega esse teu filho, não é? Nem diz que é o meu irmão, esse teu filho, não é? Separar bem as coisas. E tu mandas matar um cabrito em nome dele. Não é? E o pai só lhe disse, alegra-te, meu filho. Não é? O teu irmão estava perdido e regressou. Então, na realidade, tanto o filho pródigo como o filho egoísta, eles são merecedores da nossa compaixão, da nossa compreensão, tal como foram merecedores de toda a bondade que o pai teve tanto como para um como para o outro. E esta é a mensagem, é a moral cristã. Uma moral da procura do outro, de benefício do outro. Compreensão, de perdão, de generosidade. Não é? Esta é a moral cristã. E naturalmente que esta moral tão profunda, acaba por entrar em choque com esta outra moral que se está aqui a querer implantar. Inclusive, atualmente, há uma vamos assim chamar, uma onda de egoísmo, de ideia de um egoísmo porreiro. Chama de egoísmo porreiro, egoísmo mais um anglicanismo, um egoísmo cool, que é sobretudo suportada por como é que eles se chamar? Oradores profissionais, como é que eles se chamam? Coachings motivacionais, assim, não é? Coachings motivacionais, que dão ênfase neste tipo de mensagem. Tu és o maior amor da tua vida.
não há ninguém mais importante do que tu. Tu não deves fazer sacrifícios por ninguém. E estas mensagens, se nós pensarmos bem nelas, em situações muito específicas, pessoas que estão extraordinariamente fragilizadas na sua autoestima, ou pessoas que durante toda a sua vida se anularam permanentemente em relação a alguém, podem fazer algum sentido. Como regra comportamental, este tipo de mensagens é desastroso. Porquê? Porque elas dão ênfase àquilo que está ali. É fixe ser egoísta. É porreiro ser egoísta. Fora com as responsabilidades. Porquê é que vou eu ser responsável? Que responsabilidade tenho eu por aquilo que está mal na minha cidade, na minha rua? Que responsabilidade tenho? Não tenho nada. Se eu não tenho responsabilidade, o que é que eu hei de fazer para melhorar? Nada. Sou eu sozinho. O que é que eu vou fazer? Nada. Pelo meu país. A ver um estado em que isto está. O que é que eu vou fazer para melhorar isto? Não tenho nada para fazer. Nem votar vou. Nada. Empenho de cidadania. Que é isso? Não quero saber de nada. Completamente não me quero responsabilizar por isso. Eles que se amanhã. O meu planeta, já viram como é que está isto? O meu planeta, ninguém faz nada. Vou eu fazer alguma coisa? Vou eu andar aqui? Não, nem pensar nisso. Não é? Há uma desresponsabilização, quase um sentimento de impotência que faz com que as pessoas não se responsabilizem e não ajam. Não é? E naturalmente o abaixo sacrifício. Não vou fazer nada por ninguém. Vou já agora sacrificar-me por alguém. Alguém se sacrifica por mim? Não é? Então, o materialismo, o capitalismo, eles são ineficazes para combater o egoísmo. Aliás, porque eles incentivam ao egoísmo e ao narcisismo. E também incentivam a independência e a autonomia, que em certa medida são conceitos bons, não é? Mas não são bons quando essa ideia de dependência faz-nos pensar que nós não estamos também dependentes dos outros, não precisamos dos outros. Não é? Quando nós começamos a pensar que a minha felicidade não depende nada das pessoas que estão à minha volta, então se calhar começo a pensar que a felicidade delas também não me importa nada. Não é? E isto é uma ideia perigosa. Competerem, em latim, que significa agir ao mesmo tempo, rivalizar. Cooperação. Agir com. Tendendo ao mesmo fim. Cooperação, agir com. Competição, agir contra. E a competição é aquilo que nós vemos à nossa volta. Aliás, no capitalismo, é a competição que faz as coisas andarem para a frente, não é? Os preços melhorarem, as empresas também melhorarem, tornarem os seus produtos mais eficientes, não é? Esta competição. Mas, por outro lado, também depois há um incentivo para a cooperação, sobretudo dentro de grupos mais pequenos, dentro das próprias empresas, dentro de outros grupos, é importante essa cooperação. Mas às vezes as pessoas já vêm com o andamento todo da competição. Não é? E nesses grupos pequeninos, de cooperação a gente vê muito pouco. O que vemos é as pessoas preocupadas umas com as outras. Ver quem é que vai passar à frente, não é? Quem é que lhe vai passar a perna. Não é? E de cooperação as coisas têm muito pouco. Não é? Têm apenas no papel. Porque o egoísmo tem muitas causas. Não é? Tem causas instintivas, pode ser, por exemplo, a preguiça. Não é? Dá trabalho a gente agir em benefício dos outros. Às vezes, para beneficiarmos alguém, precisamos de ter trabalho. E às vezes não estamos dispostos a isso, é por preguiça. Pode ser por indiferença, não queremos saber. Pode ser por ignorância, mas também pode ser, e existe também isso muito, por falta de confiança, por desconfiança. Somos egoístas por desconfiarmos. E atualmente na nossa sociedade existe uma crise de confiança. Há um jogo da psicologia comportamental, não sei se lhe posso chamar assim, que permite-nos perceber como esta crise de confiança é criada e espalhada. Não é? O jogo chama-se o jogo dos bens comuns, algo assim parecido. E colocaram 4 pessoas, não é, que iam fazer várias rondas desse jogo,
e a quem era dado 10 euros. A cada um era dado 10 euros. Não é? E tinha uma terrina, por assim dizer, onde eles, em cada ronda, iam ter que colocar uma percentagem, ou totalidade, ou nada, do valor que tinham nessa terrina, para o bem comum, que todos tinham que fazer isso. E no final de cada ronda, o valor que ficasse lá era multiplicado por 2 e dividido por todos irmãmente. Ou seja, em cooperação, para fazerem render, eles tinham que colocar o máximo possível, cada um deles, na terrina, não é? Para depois conseguirem cada vez mais rentabilizar o dinheiro. Mas as diversas experiências que fizeram mostraram que as coisas não são bem assim. A partir de determinado momento, há alguém que começa a colocar muito pouco. Não é? E ao começar a colocar pouco, o que é que ele cria? Cria uma crise de confiança. Não é? Outro começa a perceber isso, começa a perceber a jogada dele, não é? E também ele começa a colocar pouco. Não é? A mim não vais passar à frente, não vais passar a perna, estás tu a ficar com o dinheiro, não é? E isso, o outro também faz a mesma coisa, o outro também faz a mesma coisa, chega a uma altura que ninguém coloca nada. Criou-se uma crise de confiança. Constantemente, e isso atualmente nós vivemos um pouco isso, vivemos muito desconfiados uns dos outros. Não é? O Abel falou há bocado aqui das armas, vejam nos Estados Unidos, a proliferação das armas, é sobretudo desconfiança. As pessoas vivem uma enorme desconfiança em relação ao outro. Não é? Onde até precisam de andar com arma. Não é? Medo. Não é? E em relação aos nossos relacionamentos, a ponte mais eficaz para a nossa felicidade são relacionamentos de qualidade. E o egoísmo é o maior veneno para a qualidade das nossas relações. É o maior veneno. E nós vivendo numa sociedade mais egoísta, uma sociedade mais narcisista, naturalmente que isto vai contribuir para que hajam piores relacionamentos mais superficiais. Isso vai potenciar os conflitos, o vazio, a solidão. Não é? Assim, de uma forma simplista, nós vivemos em dois mundos. Não é? Por um lado, o mundo do trabalho. Nesse mundo do trabalho, nós somos estimulados, não quer dizer que o façamos, mas somos muito estimulados à competição. Não é? A sermos egoístas, a procurarmos subir na carreira. Não é? Aquele ritmo avassalador, não queremos que as pessoas passem à nossa frente. Não é? Que estamos a ver quem é que vai ficar com o nosso lugar. Não é? E isto cria uma série de confusões dentro da nossa cabeça, de conflitos, não é? de conflitos interiores. Não é? E vivimos neste drama constante, de querer ser melhor do que alguém. Não é? E passamos horas do nosso dia, das nossas semanas, dos nossos meses, dos nossos anos assim. Não é? E depois vamos para as famílias, não é? Para as nossas famílias, e queremos mudar o chip. Mas às vezes não conseguimos. Não é? E levamos também para as nossas famílias, para os nossos relacionamentos, esta senha de competição. Onde parece que queremos ser melhores do que alguém. Onde queremos, nas discussões, queremos ganhar as discussões, queremos ter razão. Não é? Queremos dominar. Achar que alguém pode nos passar a perna, estimular a desconfiança no próprio relacionamento. Não é? E isto acaba por dinamitar completamente os relacionamentos. Não é? Porque um relacionamento, ele precisa de abnegação, ele precisa de confiança, de respeito, ele precisa de perdão. Nós temos que estar capazes de ter coragem para confrontar-nos com a nossa realidade. Não? Os relacionamentos, quanto mais profundos eles são, mais capazes eles se tornam de nos mostrarmos quem nós somos. Em oposição àquilo que nós julgávamos que éramos. Não é? É isso que a minha mulher está sempre a fazer. Não é? E que me irrita profundamente. Não é? Mas isso não é fácil. Não é fácil às vezes aceitarmos isto e estarmos dispostos a isso. Às vezes fugimos disso. Precisamos fazer concessões, precisamos fazer sacrifícios, precisamos fazer coisas que não queremos fazer, mas que fazemos. Porquê? Porque estamos a pensar algo maior do que eu,
algo maior do que nós, não é? Estamos com um objetivo maior. Não é? Porque nos nossos relacionamentos nós não estamos lá para vencer, para ganhar, nós estamos lá para sermos felizes. Não é? E muitas vezes tratamos os relacionamentos como se fosse para ganhar alguma coisa, para vencermos alguém, não é? Como se fôssemos nós sozinhos contra alguém. Não é? E não, é juntos para o mesmo fim. Não é? E esse fim é criarmos cada vez mais uma relação cada vez mais harmoniosa, cada vez mais feliz. Não é? E então qual é a forma de acabar com o egoísmo? Bom, o egoísmo enfraquecerá com a superioridade da vida moral sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto à realidade do estado futuro. Ou seja, com a compreensão, cada vez mais do que a compreensão, com a interiorização de que o mundo, que a vida é muito mais do que aquilo que nós vemos, daquilo que nós temos aqui à nossa frente. Muito mais. A vida é mais do que a nossa casa, do que o nosso carro, do que o meu Porto, não é? Não é? Mais do que a minha carreira. Inclusive, a vida é mais do que a minha família. A vida é muito mais. E quando nós interiorizamos realmente que a vida é mais, muito mais, nós deixamos de nos preocupar com aquilo que é mínimo, com aquilo que não tem importância, com aquilo que é insignificante. E que tantas vezes é aquilo que nos prende, aquilo que nos torna prisioneiros. Não é? Às vezes ouvimos pessoas dizer que sentem-se abafadas, não é? Sentem-se... Porque se calhar estão a viver uma vida que é mais. Estão a viver uma vida mais atrofiada, mas a vida é muito mais. Não é? Então nós precisamos de fazer a revolução do amor. Não é? Love Revolution. Não é a revolução dos hippies, mas esta revolução do amor, que já começou há 2000 anos. Jesus já começou, iniciou essa revolução. Agora, esta não é uma revolução que vá-se fazer como o 25 de Abril, não é? Onde saem os militares à rua, põem os escravos nas espingardas. Essa revolução não é assim que se faz de um dia para o outro, não é? Nem é como a de Lenin, não. Esta é uma revolução que se faz passo a passo. Faz-se lentamente, gradualmente e por cada um de nós. E faz-se como? Faz-se por gestos, por pequenos passos, por pequenos comportamentos. Em cada gesto de generosidade, em cada gesto de altruísmo, em cada gesto de delicadeza, em cada ato de renúncia de nós mesmos em favor de outra pessoa, em cada gesto de tolerância, em cada gesto de compreensão. Reparem, tudo aquilo que eu estou aqui a dizer é para o outro. É para o outro. Compreende. O que é compreender? Compreender é sair de nós mesmos e irmos até ao outro. Tentar perscrutar as suas necessidades, as suas razões. Não quer dizer que vamos concordar com ele, mas tentarmos perceber as suas razões dentro das suas limitações, dos seus defeitos, dos seus erros. Mas percebê-lo, compreender. Compreender é extraordinário. É um ato extraordinário de amor. E ao fazermos estes pequenos passos, nós estamos a dar conquistas, a fazer conquistas ao egoísmo. Não é? E a darmos passos relevantes para esta revolução do amor. Não é? Para tentarmos reverter aquela crise de confiança. Não é? Naquela mesa onde estavam 4 pessoas, já não há ninguém a pôr lá dinheiro. Não é? Então há alguém que começa o ciclo ao contrário. Não é? E que não se importa de perder, mas que chega-se à frente. Não é? E depois, através do mimetismo, de imitação, não é? Há outra pessoa que diz, espera lá, se calhar... Não é? Também ela... E quando vamos a perceber, se calhar estão todos outra vez a cooperar. Não é? E a criar a tal onda de fraternidade que aquele mestre tanto nos falou há 2000 anos. Não é? Bom trabalho. Obrigado.